Irmãos, vamos abrir então em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 25 até o versículo 4 do capítulo 5. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Amém. Quero falar nesta noite sobre o revestimento do novo homem em Cristo. Imagina então uma lista, uma folha, e aí você tem um risco, assim, um traço no meio, e do lado esquerdo você coloca velho homem, e do lado direito você coloca novo homem. Do lado esquerdo você tem uma ideia de antes, e o direito, depois. O que você colocaria nessa lista? Como você iria montar isso? O que, meus irmãos, nós abandonamos e o que nós colocamos no lugar? A nossa vida tem sido mudada, transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, ou é uma estagnação? Paulo usa aqui a metáfora das vestes, como nós vimos. Tirar a roupa do velho homem suja, imunda, é um trapo de imundícia, e colocar as vestes novas de Jesus. Então ele fala, para abandonar uma coisa e praticar outra. Primeiro, abandone a mentira para ter compromisso com a verdade. Versículo 25. Por isso, é fundamental por isso. Já falei e sempre insisto para os irmãos ignorarem na leitura bíblica pessoal os títulos, para entenderem o fluxo do pensamento de Paulo, que é muito rápido, inclusive.
Então a gente não lê: vos revistais o novo homem, criado Deus, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Exortações à santidade. Não, a gente não lê exortações à santidade. Isso não é parte do texto inspirado e trava a leitura isso. Trava o pensamento, por assim dizer. Terminou de ler lá, verdade, ponto. Por isso, deixando a mentira, ou seja, diante da obra de Deus na nossa vida, algo precisa acontecer. Se era mentiroso, falso, hipócrita, dissimulado, não será mais. Senão não teve um encontro real com Jesus Cristo. Por isso, é importantíssimo, ou seja, diante da obra do Senhor nas nossas vidas, ouvindo sobre Jesus, sendo instruído em Jesus, a verdade em Jesus, versículo 21, agora tem que abandonar mentira, fraude, hipocrisia, dissimulação, tudo isso é mentira. Os irmãos sabem quem é o pai da mentira, é o diabo, Satanás, o nosso inimigo. A gente não quer ter parte com ele, a gente não quer imitar Satanás, a gente não quer fazer uma obra que seja a obra que ele faz, que é mentir. Fale a verdade, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, se nós somos uma comunidade cristã, nós precisamos falar a verdade, em amor, como nós vimos há pouco tempo, mas sim, a verdade sempre. Um autor escreveu: a verdade gera confiança, e a verdade que gerou confiança gera comunhão. Você, marido, deseja o respeito da esposa, comunhão tem que ser verdadeiro. Parar com mentirinha, porque isso abala a confiança no casamento. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma coisinha, aos olhos de Deus também não tem mentirinha. Uma coisinha aqui, abalou a confiança. Precisa parar de uma vez por todas com essa vida mentirosa. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de Deus. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fizemos nessa semana e o que vamos fazer na semana seguinte. Não adianta mentir, não adianta ter uma vida hipócrita, dissimulada, falsa, porque Deus nos vê. Seja uma pessoa então verdadeira, que tem um compromisso absoluto com a verdade, com a sinceridade. Quando diz sim, é sim. Quando diz não, é não. Para que os outros possam confiar em você. E para que haja esta comunhão. Porque a comunhão, ela é fundamentada na verdade. Olha só o que Paulo diz aqui. Porque somos membros uns dos outros. Ou seja, se somos membros uns dos outros, e nós somos, essa membresia, essa amizade, essa fraternidade precisa de verdade. Segunda coisa para abandonar, vai acompanhando, a ira. Abandone a ira para proteger o seu coração. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Deus consegue, para nós é um tanto difícil. Só pela graça de Deus. Mas a ira de Deus é sempre santa, justa e não descontrolada, como a do homem. A ira do homem normalmente causa essa destruição em quem está ao redor. Por isso que fala, irai-vos e não pequeis. Aqueceu, ferveu, ficou nervoso, mesmo assim se controla. Aí a pessoa escapa, foge, dizendo assim, eu não consigo. No livro de aconselhamento bíblico de um homem muito usado por Deus, que é o Jay Adams, ele fala o seguinte:
Vamos supor que a pessoa está desesperada procurando um emprego. Ela precisa muito daquele emprego, ou seja, ela precisa de dinheiro. E em algum momento lá ela está muito nervosa, ela está irritada, está bufando, como se fala. Mas naquele momento liga alguém, e essa pessoa sabe, é uma entrevista de emprego. Ela fica calma. Ela fica calma, atende e conversa. Então, meus irmãos, não tem essa de que eu não consigo. Na verdade, não está querendo, no fundo. Não está buscando a Deus verdadeiramente. Porque o Senhor dá graça para a nossa vida ser transformada. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua luta, a sua área. Mas, meus irmãos, a deficiência é sempre nossa. Tem um vídeo muito interessante do pastor John Piper, que ele fala o seguinte: tem gente que diz, eu sou viciado em pornografia, que é uma maldição nesse século. E essa pessoa diz assim, eu não consigo controlar. E ele coloca o seguinte: se naquele momento você vai dar aquela clicada perversa, e antes de clicar para entrar, alguém coloca uma faca aqui no seu pescoço e diz, se você clicar, você morre. A pessoa não clica. Ou clica? Não. Então não é um vício a ponto de tomar a pessoa completamente e exigir que ela faça aquilo, ela não consegue segurar. Falta temor de Deus porque tem medo da faca, mas não tem medo do Deus vivo, que é fogo consumidor. Portanto, irmãos, vamos parar com essas desculpas que nós damos para nós mesmos. Irai-vos e não pequeis. Não promova então o impulso da ira. Em aconselhamento bíblico fala muito de jogar no ventilador. Ou seja, a pessoa fica irada, mas ela joga no ventilador, quer dizer, todo mundo é atingido por causa daquela ira pecaminosa, que é muito comum nos nossos dias, e mais, as pessoas se orgulham disso. Eu sou bravo, eu sou estourado, eu falo na cara, eu falo na lata, eu devolvo na medida, eu tenho um pavio curto, e a pessoa fala como se fosse normal, como se fosse bom, como se estivesse sendo o máximo. Na verdade, meus irmãos, se nós olharmos para Gálatas, as obras da carne que tem prostituição, feitiçaria, tem lá também do lado ira. E ninguém vai dizer assim que se prostituiu ou que fez obra de feitiçaria, ninguém vai contar isso. Causa um constrangimento, mas a ira não causa. Não devemos promover então esse impulso da ira e nem prorrogar a presença da ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É claro, irmãos, é evidente que Paulo não está falando aqui que eu tenho até o pôr do sol para ficar irado, depois não pode mais. O que ele está dizendo é o seguinte: a ira é mantida no coração, se prolonga, passam-se os dias e a pessoa continua irada, amargurada, quando vê o outro já sente assim uma repulsa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Certo autor escreveu o seguinte: nunca vá irado para a cama. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Nunca vá irado para a cama, é uma frase comum, é uma boa regra prática, e raramente é mais apropriada do que a um marido e esposa. Ou seja, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É apropriado, esse princípio é apropriado em milhares de ocasiões, mas é muito comum entre o casal, marido e esposa. Dorme brigado, dorme amargurado, cheio de ira, dorme com ira, acorda com ira, passa a semana com ira, passa um mês em ira. Vai dar brecha para quem? Olha quem entra aí nesse espaço. Nem deis lugar ao diabo. Você já pensou em relacionar as duas coisas aí? Elas estão relacionadas. Este nem do versículo 27 é uma relação do que ele está falando com o que ele fala depois.
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, através da ira pecaminosa, ele entra. Porque quando a pessoa está irada, ela fala o que não deveria falar, ela faz o que não deveria fazer, ela atinge pessoas que ela não deveria atingir. Satanás fica feliz, ele aproveita essa ira. O reformador João Calvino colocou com muita propriedade esse ponto. Paulo estava advertindo a nos precavermos para que Satanás não tomasse posse de nossas mentes, como um inimigo que toma posse de uma fortaleza e faz o que bem lhe apraz. Estou irado, eu sou nervoso, eu sou descontrolado. Satanás aproveita isso. Ele liga aqui as coisas. Porque diabo está ligado com mentira, diabo está ligado com a ira. Terceiro, há muita coisa que falar aqui, o tempo não permite tanto. Vamos caminhar. Terceiro, abandone o furto para trabalhar dignamente. Observe o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Naquela época não tinha câmera, naquela época não tinha as coisas que tem hoje, então os escravos, eles tinham essa fama de roubar, e realmente eles roubavam uma coisa aqui e ali. Olha só, aquele que furtava, não furte mais. Antes, perceberam que ele está sempre falando, para com isso e faz isso. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a ira, não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não furte, trabalhe. Olha só, com as próprias mãos, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Paulo está dizendo o seguinte, você tem isso? Eu tenho, mas qual é a procedência? É digno? É bom? É valoroso? Ou você roubou? Para que tenha com que acudir ao necessitado. As mãos que antes foram usadas para roubar, agora elas estão trabalhando com o que é bom. Como se não bastasse, a pessoa que antes roubava, agora está trabalhando para ajudar o necessitado. Alguém já escreveu, ninguém, senão Cristo, pode transformar um assaltante em um benfeitor. Antes era ladrão, agora é benfeitor. Veja, irmãos, o propósito que Deus traz para o nosso trabalho, para o dinheiro que chega na sua mão, na sua conta, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não é ter um salário, não é ter um trabalho para pensar só em si. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e o irmão que está precisando. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com as minhas finanças. Dízimo, oferta, auxílio ao necessitado. Preciso pôr ordem para que cumpra isso aqui, tenha com que acudir ao necessitado. Mas não sobra. Por que será? Por que será? Qual é a prioridade? O que eu tenho em vista sempre? Abandone o furto para trabalhar dignamente. E os reformadores insistiam nesse ponto. Tem que trabalhar da melhor forma possível. Os reformadores, os puritanos, eles diriam o seguinte, chegou atrasado, você está roubando. Ao invés de trabalhar, está fazendo outra coisa que tem nada a ver, está roubando para eles. Aí o pessoal chamou isso de o espírito do capitalismo. Não, é o princípio bíblico da palavra. Trabalhar da melhor forma possível, esforço, suor, dedicação, foco. Por isso que prosperaram, de fato, os puritanos. Até o Max Weber reconheceu isso. Eles eram muito econômicos, porque não gastavam com coisas extravagantes, ainda mais os puritanos. E eles trabalhavam muito, porque trabalhavam para a glória de Deus. Quarto, abandone as palavras torpes para falar o que edifica. O que é isso? Torpe. Daí, versículo 29. Essa mesma palavra
era usada para algo que estava podre. Árvore, fruto, até peixe podre. Uma coisa estragada, algo que já não serve. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo está entrando na nossa vida. Mas eu quero falar. Se não agrada a Deus, não tem que falar nada. Meus irmãos, a gente tem que falar o que glorifica a Deus. Mas eu gosto de falar isso. Queira falar o que Deus deseja. Mas é o meu jeito. Morra o seu jeito. Viva do jeito de Jesus agora. Você quer ser um cristão? É isso que ele está dizendo. Antes as palavras eram torpes, podres, palavrão, que entristece o Espírito Santo. Mas eu estou acostumado. Não, se você quer morrer, se você quer viver com Cristo, você tem que morrer. Fazer morrer essa natureza terrena. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, podre, estragada, e sim unicamente a que for boa para edificação. O cristão maduro, o crente verdadeiro, ele fala o que edifica, conforme a necessidade, transmite graça. Ele não fala muito, ele fala certo. E não basta somente o conteúdo certo. A Bíblia diz que tem a forma certa de falar. Falar uma coisa certa, até verdadeira, mas da forma errada, anulou. Não vale, não serve para Deus. Palavra torpe. Jogador de futebol que fala que é crente, mas no campo fala palavrão, mente, falando que não aconteceu o que aconteceu, não é cristão. Ou está fora do caminho e precisa voltar. Mas, meus irmãos, nós não podemos conviver com essas coisas. Como se fossem duas realidades. A pessoa, antes da quadra, é uma coisa. Entrou na quadra, é outra. Não é outra. Apenas revelou o que tem no coração na quadra. Antes, não. Quem vai falar palavrão aqui do nada? Aqui nesse momento? Ninguém vai falar. Mas e no trânsito? E no lar? E na quadra? Quem vai chegar aqui e dar uma entrada do nada no irmão assim andando? Ninguém vai fazer essa loucura, mas na quadra vai fazer? Então veja, a boca do crente tem que ser santa, edificante, graciosa, santa. Provérbios 12, 18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Ninguém quer ouvir aquela pessoa. Ela começa a falar, já causa um mal-estar quem está ao redor. Com pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Fala pouco, mas fala precisamente. Pode ver, os sábios falam pouco. Eles aprenderam que ouvir é melhor do que falar. E eles pensam muito para falar. A língua dos sábios é medicina. Se você ainda tem esse costume de falar palavrão, ou assistir quem fala palavrão, ou não está nem aí com o que fala, se arrependa dos seus pecados, converta a sua língua. Consagre a sua boca para Deus, a sua língua. Quinto, abandone a rebeldia espiritual para testemunhar a sua salvação. Não entristeçais o Espírito de Deus. Meus irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Deus habita no nosso coração. O que nós fazemos entristece o Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você mente, você é uma pessoa irada, se você furta, se a sua palavra é torpe, podre, apodrecida, o Espírito Santo entristece. A ação dele fica enfraquecida. Lutamos contra o desejo, então, do nosso próprio coração. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo selou vocês, você pertence a Deus, porque você tem o Espírito Santo.
Você tem um selo para no dia final Deus pegar você e falar assim: você tem o Espírito Santo, você é meu. Então, se você está selado no Espírito Santo, se ele habita em você, como a sua boca vai proferir palavras torpes? Como você não vai trabalhar com dignidade? Como você vai ser uma pessoa descontrolada emocionalmente, irada, que dá brecha para Satanás entrar e mente? O Espírito Santo vai ficando entristecido, apagado. Ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Como você está vivendo? Como vai sentir a presença de Deus? Abandone o ódio para demonstrar o amor de Deus. Longe de vós, diz Paulo. Esse longe de vós é muito interessante, é como se pegasse isso, até onde você puder jogar, você joga. Longe de vós. Amargura, eu vou definir cada palavra aqui. Amargura, ressentimento alojado, que é o problema da ira lá em cima. A pessoa permanece ressentida, tem um histórico na cabeça de tudo aquilo que o outro fez, e joga na cara, e lança novamente, não perdoa, é uma pessoa amargurada, tem aquelas raízes dentro do seu coração, faz mal para ela, quem convive com ela, faz mal para a vida espiritual da própria pessoa. Amargura. Cólera. Cólera é fúria, indignação violenta, cólera. Ira, sentimento de repulsa. Gritaria, levantar o volume da voz em briga. Deus falou forte com Israel muitas vezes, lá no Monte Sinai, parecia trombeta falando, tocando, quando ele falou. A ideia de gritaria aqui é briga, nós chamaríamos algo mais ou menos assim de barraco hoje. A pessoa que briga, grita com outro, aí outro grita de volta, ele grita novamente, grita com o vizinho, é uma desordem, é uma gritaria, é uma pessoa briguenta. É a gritaria, levantar o volume da voz em briga. Blasfêmias. Não, blasfêmia, eu nunca blasfemei. Blasfêmia é falar mal, irmão. Baixar o nível da palavra, caluniar, ofender, difamar. Malícia, hostilidade que gera o mal. Todas essas definições das palavras, no original inclusive. Paulo diz, longe de vós. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia. Paulo, o que é que eu coloco no lugar? Paulo diz o amor de Deus. Então veja isso, ou é o amor de Deus ou é a ira. Ou é o amor de Deus ou é a cólera, amargura, blasfêmia, malícia. Paulo, o que é que eu tenho que ser? Benigno. Antes, olha só, longe de vós, antes, sede uns para com os outros benignos. Agir com benevolência. É o oposto do versículo 31. O 31 é aquela pessoa que você tem medo de falar, porque pode vir um canhão, pode vir uma bomba. Você não sabe qual vai ser a reação. Tem gente, irmão, que é tão assim, de mau humor, um dia está mau humor, bom humor, você não sabe. Os outros ficam esperando para ver, vamos ver como que ele está hoje. Vamos ver se hoje ele está bem, senão a gente nem chega perto. Se encostar assim, dá um choque. Os outros evitam, têm medo. É terrível ser assim, afasta as pessoas. Afasta, os outros não querem chegar perto. Benigno. Paulo contrasta aqui a amargura com benignidade. Sabe como o reformador João Calvino explicou a benignidade? Uma natureza afável, que reflete no semblante, na linguagem e nas maneiras. Este é o Senhor benigno. Compassivo é a pessoa que tem sentimento misericordioso. Ele tem compaixão. Perdoador, perdoando-vos uns aos outros. Olha só, ao invés de ficar irado, aí o sol se põe sobre a ira, demora, a pessoa não limpa o coração, ela permanece irada, amargurada. E olha só,
Tem gente que fala assim, não, mas ele fez isso, ela fez aquilo. É claro que fez, senão não tinha que perdoar. Se não tivesse feito nada, como que você ia perdoar? Fez mesmo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, seja benigno, compassivo, cuide da sua própria vida, porque a vida do outro, ele precisa se colocar diante de Deus, mas da sua parte, seja benigno, compassivo, perdoador. Olha só, perdoando-vos uns aos outros. Porque assim como eu perdoo, eu também preciso de perdão. Ou nós somos melhores que os outros? Paulo diz, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus não perdoou você? Deus também não me perdoou? Quem sou eu então para não perdoar o meu próximo? Se você meditar no tamanho do perdão de Deus, aí você vai pensar, depois de meditar nisso, você vai pensar, eu tenho que perdoar aquela pessoa. Eu vou perdoar depois do perdão que Deus me deu? Como não vou perdoar se Deus perdoou essa dívida enorme, gigantesca e eterna, como está na parábola? Perdoa. Você quer imitar Deus? Perdão, benignidade, compaixão. Quer imitar o diabo? Mentira, ira, furto, palavra torpe, podre, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Diabo. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados, parecidos com Deus, alguém que ama, que anda em amor, como Cristo nos amou. A gente não merece nenhuma gota do amor de Deus, e Ele entrega o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ele entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por último, abandone a impureza para santificar as suas conversas. Mais definições, preste atenção, por favor. Um monte de palavra aqui, normalmente as pessoas não conhecem. Impudicícia. O que é isso? Imoralidade sexual. Impureza, coisa que é imunda, suja. Cobiça, desejo excessivo, imoderado, que quer mais e mais, e até o que é do outro, inclusive no contexto aqui sexual, a mulher do outro, o homem do outro. Meu irmão, imoralidade sexual, Paulo está dizendo o seguinte, essas coisas não podem estar presentes na vida do crente, nem sequer se nomeiem entre vós, nem fala disso, nem pensa nisso, nem traz este assunto. Como estão as nossas conversas? No grupo da família tem essas coisas, então sai, irmão, sai. Vamos ficar chateado. Você vai mais evangelizar saindo, dando um bom testemunho. Mas os meus amigos, eles falam dessas coisas. Então perca esses amigos. Mas eu não consigo, eu gosto daquele canal do YouTube, eu dou muita risada. Meu irmão, você é impuro. Para com isso. Você quer agradar a Deus ou a si mesmo? Quer agradar a Deus ou aos homens? Ele fala mais. Conversação torpe. E a palavra torpe aqui é outra. Diferente da do 29. Essa aqui é a conversação obscena. Palavras vãs, inúteis, tolas, repulsivas. Inclusive, esse palavras vãs aqui, às vezes era usado para o que estava bêbado. Já viu o que o bêbado fala? Não tem nada com nada, não serve para nada, é a palavra vã. Palavras tolas, repulsivas, como a conversa de um bêbado. Chocarrices. Sabe o que é chocarrices? Aqui, piada vulgar, baixa. Coisas essas inconvenientes, inadequadas. Paulo, o que eu coloco no lugar? Ações de graças. Gratidão no lugar de tudo. Para de falar de mulher, de homem, que você acha bonito, acha bonita. Que viu o vídeo no YouTube. Para com essas coisas.
Coloca no lugar gratidão a Deus. Fala de Jesus, fala do céu, fala de uma vida cristã autêntica. Eu tenho aquela amiga, ela fica colocando essas fotos, então para de seguir aquela pessoa. É assim, meus irmãos. Nós precisamos seguir Jesus de verdade. E abandonar essas coisas imundas e impuras, porque esse mundo é um mundo depravado, caído. O coração do crente tem que cantar hinos de gratidão. Agradeça a Deus. Tenha um coração grato a Deus. Para de fazer piada suja, imunda, assistir filme que é inapropriado. Você vê a idade lá, maior de tantos anos. Não, então eu não vou ver isso, eu não quero. Mas eu estou curioso, não importa. Abandona isso. Sirva o Senhor, santifica os seus olhos. Deus, eu não vou mais olhar para uma mulher com intenção impura no meu coração, para não ser um adúltero, como Jesus me ensinou. Seja fiel à sua esposa, ao seu marido, sua família, seja fiel a Deus, e abandona essa vida. Abandona, chega, coloca essa lista. Velho homem, antes tinha isso, tinha tudo isso, agora não mais. Essas músicas sertanejas, samba, funk, acaba com tudo isso. Abandona isso da sua vida. Temos a Trindade aqui: imitar o Pai, como diz o versículo 1, aprender com o Filho, versículo 21, e não entristecer o Espírito Santo. Quem governa a sua vida? Siga Jesus. Jesus nos ama, irmãos. Jesus nos ama demais para nos deixar assim nessa vida apodrecida, pecaminosa. Ele quer tirar o crente disso. Vinde a mim, disse Jesus, aprendei de mim. Perdoar ninguém consegue. É uma obra que Deus faz no nosso coração e a gente passa a perdoar. Mas eu não consigo ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Não consegue, é fruto do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo entrar completamente na sua vida e falar: Senhor, eu quero abandonar estas coisas que eu estou fazendo. Eu quero abandonar essas coisas que eu estou falando. Eu quero abandonar essas coisas que eu estou assistindo. Eu quero ser teu de todo o meu coração. Amém. Feche seus olhos. Entregue a sua vida para o Senhor. Renove a sua aliança com Ele. Peça para o Senhor te ajudar na caminhada. Segurar a sua mão. Aproveite este momento para perdoar. Perdoe. Perdoe marido, perdoe esposa, perdoe filho, perdoe vizinho, colega de trabalho. Perdoe. Saia desta casa de oração leve, tranquilo, sereno. Saia daqui em paz, irmão. Peça para o Senhor dar paz para o seu coração. Peça para o Senhor derramar paz no seu lar. Senhor, a tua graça é melhor que a vida. O teu amor, Senhor, é grande, nós nem conseguimos imaginar, mensurar. Nós queremos viver uma vida santa diante do Senhor. Nós queremos dar um bom testemunho, Senhor. Nós queremos colocar nesta lista, de antes e depois, a pessoa do teu Filho Jesus, o novo homem. Ó Deus, o que nós precisamos abandonar, Senhor? Quais são as áreas da nossa vida que precisam de crescimento, de atenção? O que nós não estamos fazendo e deveríamos fazer?
Nos ajuda, Senhor, a enxergar aquilo que te agrada. E não somente entender, enxergar, mas nos dê, Senhor, a força para praticarmos isto. Como teu servo Agostinho orava, Senhor, ordena o que quiseres, mas também dá, Senhor, aquilo que o Senhor ordena. Porque a força não está em nós. Santifica, Pai, os nossos corações. Santifica o coração dos jovens e adolescentes desta igreja. Santifica, Senhor, as nossas conversas. Santifica, Pai, os nossos hábitos. Santifica, Senhor, as nossas emoções. Santifica, Pai Santo, os nossos pensamentos. Obrigado pelo amor de Jesus que se entregou por nós na cruz. Quem somos nós para não perdoar alguém? É porque nós somos orgulhosos, altivos, soberbos, por isso que nós não perdoamos, Senhor. Concede-nos a humildade, não de condenar, mas de ajudar o irmão. Concede-nos a humildade, Senhor, não para ofendermos, mas estendermos a mão. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.